Psicólogos não julgam, pelo menos essa é a premissa, né? Mas será que não julgam mesmo? Ah, eu gosto tanto de ir no psicólogo, eu vou lá, converso, falo, posso falar o que eu penso e ele não me julga. Será? Bom, vamos lá. Depende, claro, muito de como que você vai definir esse julgar. O que é julgar, né? E essa é uma daquelas palavras que a gente fica pensando assim, será que quando eu falo julgar, será que a pessoa também pensa a mesma coisa que é julgar? E será que o outro também tem a mesma definição? Ou será que cada um está falando de uma coisa diferente e a gente está usando a mesma palavra, né? Pode ser. Bom, o que a gente sabe é que a opinião, para a gente formar uma opinião a respeito de alguém, né, essa primeira impressão, né, que a gente tanto fala, leva em torno de 0,1 segundo, ou seja, um décimo de segundo. A gente já tem uma opinião a respeito de alguém. Isso é automático, assim, a gente não escolhe ter ou não ter opinião a respeito das coisas, as opiniões simplesmente vêm na nossa cabeça. E da mesma forma, quando a gente ouve uma situação, a gente também tem uma opinião. Então, assim, não dá para imaginar que um psicólogo está lá ouvindo você contar o que está acontecendo com você, num estado de transe, assim, nada está passando na minha cabeça. Eu não julgo, não acho bom nem ruim, nada tem valor. Não é assim, né? Isso seria a mesma coisa que entrar no ouvido e sair pelo outro. Acontece que, quando você está ouvindo uma história, te ocorrem coisas na cabeça. Você tem opiniões, você acha isso bom, acha ruim. Ah, eu faria isso, eu faria aquilo, né? Isso aqui é interessante, isso aqui eu não entendi direito. Coisas passam na sua cabeça. Só que isso não quer dizer que a gente vai externar isso exatamente no momento imediato, assim, né? Então, assim, o fato de alguém não dizer não quer dizer que a pessoa não estejam passando coisas na cabeça da pessoa. Essa é uma habilidade muito importante, não só para psicólogos, mas também, no geral, não falar tudo que passa na cabeça. Bom, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que, assim, por que o psicólogo, então, não dá a opinião dele? Qual que é a diferença entre, de fato, assim, né, bater um papo com os amigos em que alguém vai te dar a opinião do que você deve fazer, né, qual seria dar um conselho, para o que acontece na terapia? Bom, a primeira coisa que a gente tem claro, e acho que é importante dizer assim, aqui sou eu falando, e talvez alguns profissionais se identifiquem comigo, outros talvez pensem diferente, né? A primeira coisa é a seguinte: quem é que disse que a minha opinião como terapeuta, ou a opinião de qualquer terapeuta, é mais válida do que a opinião do próprio cliente? O cliente é quem sabe todas as interações que ele tem com as pessoas, ele sabe o valor do trabalho para ele sabe o valor da relação com a namorada, ele é que sabe exatamente o que essas coisas pesam e como essa relação se dá. A gente só tem uma versão, de um modo geral, né, de uma pessoa, do que ela quis contar e do que ela provavelmente acredita que é verdade, né? Então, assim, o cliente tem muito mais informação sobre ele mesmo do que a gente, sempre, né? A gente nunca vai conseguir saber mais sobre ele do que ele mesmo. Então, assim, a minha opinião do que ele deveria fazer é bastante enviesada, bastante comprometida, mas não quer dizer que a gente não possa oferecer uma outra visão também, né? Então, assim, a ideia da terapia é mostrar outros jeitos de enxergar alguma coisa, um problema, uma situação, uma dinâmica, uma história que a pessoa traz de si mesma, é, abrir possibilidades, certo? Eu pensei nisso, eu sinto isso. Pode dizer como ele se sente em relação a uma situação, como ele se sente em relação ao momento da terapia. Por isso que é um momento bem aberto, tanto que assim, quando você pensa, não estou gostando disso no meu terapeuta, a primeira coisa que me ocorre à cabeça, vai falar com o seu terapeuta a respeito disso. Tragam isso para esse momento, porque essa relação entre terapeuta e cliente é para ser a relação mais verdadeira possível, é para que você possa realmente dizer tudo o que você pensa, como você se sente e que ele possa te dar um retorno, que ele possa mastigar isso e te devolver. Porque no fim das contas o terapeuta é só um ser humano como você, ele também tem problemas, embora você muito provavelmente não saiba os problemas que o terapeuta tem, ele também vai ter problemas, ele também vai ter questionamentos e momentos que ele não sabe como agir, ou vai ter situações de conflito com outras pessoas e questões não resolvidas. Então, assim, o terapeuta não é um ser humano mais desenvolvido. De qualquer forma, nessa relação mútua ali, né, de troca, o terapeuta vai te oferecendo possibilidades de como enxergar a tua própria história diferente, enxergar o teu próprio jeito de se ver de uma maneira diferente. Bom, essa é a primeira coisa. Então, assim, não necessariamente o terapeuta sabe exatamente o que fazer. Segunda coisa muito importante é pensar que
quem vai ter que lidar com as consequências da tua decisão é sempre você e não o terapeuta. Se você decidir mudar de casa, decidir reatar um relacionamento com alguém, decidir mudar de emprego, quem vai lidar com todas as consequências dessa decisão vai ser você, não vai ser o terapeuta. Então, nada mais justo do que você tomar essa decisão. Então, essas seriam as coisas que eu pontuaria primeiramente, de que não é que o terapeuta não pensa no que é certo ou errado, ou no que é melhor ou é pior, ou o que ele faria na situação. Pode ser, esses pensamentos podem surgir na cabeça do terapeuta. O fato é que ele não vai necessariamente externar isso, porque pode ser que não seja interessante para a conversa. Afinal de contas, a conversa é para abrir possibilidades, é para permitir que coisas sejam ditas, permitir que você expresse ideias que você acha esquisita, por exemplo, vai tentar entender da perspectiva, sabe? Acho que esse é o principal, assim. É uma conversa no sentido genuíno, assim, não é um debate, sabe? É uma conversa no sentido genuíno de que não estou tentando derrubar as tuas ideias, não estou tentando impor as minhas ideias, mas sim eu estou tentando entender de onde que você está vindo com essas ideias, tentar expandir elas para ver onde é que elas podem ir, né? Então validar essas ideias que você tem, que às vezes não consegue, que não tem um outro ambiente em que elas podem ser faladas, e talvez propor ideias novas, né? Mas a partir de uma conversa, é uma resposta sincera, um retorno sincero, né? Que o terapeuta dá do que está passando na cabeça dele.